Seja bem-vindo ao canal da IBG. Se você está nos assistindo é porque você tem o interesse de crescer na sua fé. E eu oro que essa próxima mensagem possa edificar a sua vida e causar um impacto permanente e transformador. A carta aos Filipenses é uma carta que muitas vezes nós pensamos que ela trata da alegria e, na verdade, tem muita relevância em relação à alegria, a importância da alegria apesar das circunstâncias, mas a carta realmente é referente à mente de Cristo. E quando você lê uma carta, ou você recebe uma carta, que hoje ninguém mais recebe carta, né? Geralmente quer saber de quem é a carta, certo? E, obviamente, para quem foi escrito, você não está abrindo uma correspondência que não é sua, e por que esta carta foi escrita. Essas perguntas elas são extremamente importantes quando você recebe uma correspondência. Ninguém aqui recebe a fatura do cartão do vizinho, abre e paga, né? Eu espero que não, certo? Se você fez isso, me avisa, que eu vou fazer, eu vou mandar minhas para você, certo? Vou mudar o endereço da minha para ir para você. Mas a gente, quando abre a carta, a gente quer, obviamente, certificar-se que aquela carta é para nós, qual é o propósito e de quem, né, obviamente, escreveu a carta. Filipenses ele não foi escrito como um artigo teológico. Aqui não é um tratado, certo, de coisas, obviamente, profundas, mas não simplesmente de teologias rasas, abstratas, mas de grande aplicação à nossa vida. Ela é uma carta real, escrita por uma pessoa real, que se encontrava numa prisão real, escrita em relação a problemas reais de pessoas reais que estavam passando durante o primeiro século, né, pós-ressurreição de Cristo. E lá ela trata de problemas como, por exemplo, como permanecer alegre em circunstâncias difíceis, como preservar a unidade quando existem conflitos, como servir sem buscar reconhecimento, como enfrentar o sofrimento sem perder a esperança, como viver quando não temos controle sobre o futuro. E a resposta de Paulo para todas essas questões, ela não é técnica, ela não é estratégica, ou ela não é um conjunto de pensamentos positivos. A resposta é a mente de Cristo. A mente de Cristo governando os membros do seu corpo. Mas antes da gente examinar os primeiros 2 versículos do primeiro capítulo desta carta, é importante que a gente compreenda o mundo onde esta carta nasceu. Então eu vou conversar um pouco sobre vocês da cidade de Filipos. Eu trouxe um mapa para vocês aí, certo? Eu vou sair aqui da frente dele, certo? E Filipos é ao norte, vamos dizer assim, do mundo conhecido bíblico, aonde Paulo passou bastante do seu tempo viajando em viagens missionárias. Essa carta foi escrita durante a segunda viagem missionária de Paulo, como vocês podem ver um pouquinho a norte ali de Troade, certo? Vamos dizer que seria o começo da Europa daqueles dias, certo? Cidade de Filipo. E Filipe ficava na Macedônia, que era uma região que atualmente hoje corresponderia a norte da Grécia. Então, se você for hoje no mapa, ver a Grécia, ver o norte da Grécia, mais ou menos ali se localizava Filipo. Originalmente essa cidade se chamava Crínides, mas ela foi conquistada e fortalecida por Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. E aí por isso ela recebeu, obviamente, o nome de Filipo, porque os imperadores daquela época não eram pessoas muito humildes. A realidade é que até hoje você não tem imperador humilde. Então ele conquistou aquela área e disse, eu vou chamar essa área de meu nome. Por que não? Certo? É como se, por exemplo, um presidente do Brasil viesse, mudasse o nome do Brasil para o nome dele. Então vamos dizer que o Brasil se chamasse Lulio, ou Jail, ou Henrique Il, que seria, no caso, Fernando Henrique, eu estou falando aqui. Então, não seria muito humilde da pessoa, mas era uma questão muito comum naquela época. E em 42 a.C., Otávio, que era filho adotivo do imperador Júlio César de Roma,
derrota dois camaradas que assassinaram Júlio César, Bruto e Cássio. E ali eles estabelecem a moradia de vários aposentados ou veteranos de guerra. E mais tarde Filipe se torna uma colônia romana, por ter tanta gente aposentada do exército morando lá. E aí, obviamente, ela se torna o que se chama Pequena Roma. E nessa Pequena Roma, tinha muitos orgulhos ali dos costumes romanos, da língua, da cultura romana, dos privilégios legais da cidadania romana. E essa informação ela é extremamente importante porque isso ajuda a gente a entender algumas declarações de Paulo nesta carta. Por exemplo, em Filipenses 3:20, ele menciona que a nossa cidadania está nos céus, porque ele sabia que os filipenses valorizavam profundamente a cidadania romana. Então Paulo mostra aqui que eles são aonde eles estão posicionalmente em Cristo e que eles possuíam uma cidadania infinitamente superior à cidadania romana. Vamos agora falar sobre a fundação dessa igreja. A fundação dessa igreja ocorre em Atos 16, ou pelo menos é registrada em Atos 16 por Lucas, que foi o autor do livro de Atos. Paulo estava na sua segunda viagem missionária, como eu falei, ele recebe uma visão, estando ali na cidade de Troade, e nessa visão ele vê um homem chamando para ir para Macedônia, ajudar a alcançar aquela região com o evangelho. Então Paulo entende que Deus está direcionando ele para levar o evangelho àquela região, e assim ele pega a viagem quase que imediatamente em direção a Filipos, para essa primeira cidade europeia, e aí ele estabelece lá essa igreja. Agora, a fundação dessa igreja ela não tem nada em comum com a maneira que Paulo fundava as suas igrejas. Por quê? No sábado, geralmente Paulo ia nas regiões onde tinha sinagogas, e lá ele pegava esse ponto em comum de judeus que já criam no Antigo Testamento e explicava a Cristo como Messias para formar ali um grupo de convertidos e ali estabelecer uma igreja. Aqui a gente aprende que não há judeus suficientes. O costume que se conhece era que para se estabelecer uma sinagoga na época em uma cidade, era necessário 10 judeus adultos. Então, por óbvias razões aqui do texto, quando nós lemos, vemos que não tinha essa quantidade de judeus adultos, apenas mulheres, certo? Ou judias ou tementes a Deus. Tementes a Deus era um sinônimo de alguém prosélito ao judaísmo, um gentio que tinha se convertido ao judaísmo e aí, obviamente, mantinha, a lei, ou tentava manter a lei dentro daquela circunstância. Então ele vai para o lugar mais óbvio para encontrar essas mulheres. Ele provavelmente deve ter perguntado na região onde tinha uma reunião com os judeus. E aí as pessoas disseram que era na beira de um rio fora da cidade. Então ele sai da cidade, vai na beira desse rio, lá ele encontra um grupo de mulheres, entre elas estava uma mulher de nome Lídia, que era uma comerciante de púrpura. Púrpura na época era um pano muito caro, porque era muito difícil de você tingir esses panos. Eles tinham que ser tingidos ou por uma planta ou até mesmo por outro tipo de tingimento, até uma coisa parecida com ostra, que emitia, vamos dizer assim, você podia extrair essa tinta roxa desses panos. Eram panos caríssimos. Então essa mulher era uma empresária de certo sucesso, porque era muito difícil você fazer esse tipo de pano. E aí ele vai a esse lugar, encontra lá a Lídia com essas mulheres, compartilha com elas o evangelho, obviamente começando a explicar do Velho Testamento que Cristo era o Messias, que era assim meio que o hábito de Paulo fazer isso, fazia sentido. Ela vem a crer em Cristo como Salvador, abre a casa dela para esses missionários. Pouco tempo depois, Paulo de volta na cidade, tem uma jovem garota que tinha um espírito maligno de adivinhação, que dava lucro para homens que tinham a escravizado. E Paulo fica perturbada, porque essa moça fica atrás deles,
né, o tempo todo repetindo que eles eram servos do Senhor. E aí ele expulsa o espírito maligno dessa moça, e provavelmente essa moça se torna mais uma convertida desta igreja. A gente aprende que os homens ficaram furiosos, porque tinham perdido ali a grana que tinham através dessa moça. Convence homens da cidade a levarem ele para o lado de fora da cidade, mete-lhe o cacete, certo? No bom vernáculo nordestino, e ele fica lá quase que desmaiado, e ele acaba sendo preso, certo? Junto com Silas. Eles são arrastados para a prisão, lá eles são espancados publicamente, lançados na prisão, e ainda assim são amarrados a um tronco, que era um negócio meio complicado, era feito um tronco, amarrava o pé, para que você não pudesse fugir. Como é que você vai fugir com um tronco, né? Amarrado ao seu pé, enorme. Então isso é uma maneira de prender, certo, você. Só que à meia-noite, tá lá Paulo e Silas, em vez de reclamarem da situação, estão louvando a Deus. E aí acontece um terremoto naquela localidade, aí se abre as portas, as correntes se soltam miraculosamente, né, do tornozelo deles, e obviamente o carcereiro se desespera, porque ele sabia que ele iria morrer, ele iria ser julgado a pena de morte por ter deixado todos os prisioneiros escaparem. Paulo, sabendo que ele estava com um plano de suicidar, diz: não faça isso, ele não faz, e aí fica impressionado com Paulo e Silas, que estavam adorando, tinham a oportunidade de fugir, não fugiram, e aí pergunta a eles: o que é que eu devo fazer para ter o Senhor que vocês têm? E aí é a famosa frase, né, de Atos 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E aí esse homem os leva para a casa dele, lá essa família toda se converte e se torna mais uma família desta igreja. E aí você tem uma empresária chamada Lídia, veja como o corpo de Cristo aqui vai se formando nessa cidade. Uma empresária de grande sucesso chamada Lídia, que era prosélita. Você tem uma moça que era possuída por um demônio, certo? Jovem, e agora liberta. E agora você tem, obviamente, o carcereiro com a sua família, certo? Que era provavelmente cidadão romano e tinha ligações com o Império Romano. E aí se forma ali o corpo de Cristo nessa localidade. É muito importante você entender isso. Quando lê Filipenses, você ter esse cenário dentro da sua cabeça, porque é uma igreja igual à nossa igreja. Todos vocês são de, vamos dizer assim, de caminhos diferentes da vida, né? Experiências diferentes, históricos diferentes. Vamos agora para quem escreveu essa carta. A carta ela foi obviamente escrita por Paulo. Paulo mesmo se declara o autor, com Timóteo logo ao lado dele. Paulo escreve essa carta da prisão, menciona essa prisão várias vezes durante a carta, e Filipenses pertence ao grupo conhecido de cartas da prisão, ou epístolas da prisão, juntamente com Efésios, Colossenses e Filemão. Então você tem aí 4 cartas ou epístolas da prisão, certo? Aí você tem aí Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, as 4 cartas da prisão. O Charles F. Baker, no Compreendendo o Corpo de Cristo, ele cita essas cartas durante a primeira, provavelmente foram escritas durante a primeira prisão de Paulo em Roma, o que durou aproximadamente aí 2 anos. Então nós temos essas 4 cartas, mas não quer dizer que Paulo não escreveu mais cartas do que essas 4 cartas aí. A carta provavelmente foi escrita entre os anos de 60 a 62 depois de Cristo, aproximadamente 10 anos depois que essa igreja foi fundada. E Paulo estava preso, aguardando ali o resultado do julgamento dele. Ele não sabia que seria liberto ou se seria condenado à morte. Mesmo assim, ele escreve sobre o quê? Ele escreve sobre alegria, ele escreve sobre contentamento, ele escreve sobre unidade, ele escreve sobre serviço, ele escreve sobre esperança, ele escreve sobre avanço do Evangelho. Eu falo tudo isso para você reparar as circunstâncias que Paulo se encontrava, que eram incertas, mas ele se apoia na mente de Cristo. Mais uma vez aí,
para não só proclamar esta mente de Cristo, mas como também viver e ser vitorioso apesar dessas circunstâncias em sua vida. Agora vamos para o propósito dessa carta. Por que Paulo escreveu esta carta? A verdade é que não existe apenas uma razão, existem várias razões. A gente enxerga aqui, dependendo do comentarista que você for ler sobre essa carta, você vai enxergar aqui pelo menos 5 razões diferentes ou propósitos para Paulo ter escrito essa carta. Primeiro deles, ele queria agradecer à igreja pelo apoio recebido. Os filipenses foram grandes apoiadores de Paulo e do seu ministério. Mais especificamente, dessa vez, eles tinham enviado Epafrodito para visitar, vê-lo como ele estava na prisão e levar para ele uma oferta financeira. Isso não era a primeira vez que eles faziam isso. Paulo menciona isso também na sua carta. Eles eram parceiros, certo, constantes do ministério de Paulo, tanto que eles, Paulo até fala que eles foram responsáveis por plantar várias igrejas, através do apoio que eles davam a Paulo, tanto financeiro como também enviando homens acompanhando-os, né, nessas plantações de igreja. Segundo propósito que a gente enxerga nessa carta é que Paulo queria informá-los sobre a sua situação na prisão. Então, ele escreve a carta para dizer a eles, já que vocês tiveram tão cuidado em enviar para mim alguém para me visitar e ver como eu estou, quero enviar ele com esta carta para dizer exatamente da minha boca como é que eu estou, certo? E ele, obviamente, ali quer dizer como ele está, esperançoso em Cristo, vivendo a mente de Cristo e também falando a eles que essas correntes ou prisão não impediam o avanço do Evangelho. Pelo contrário, contribuíram para esse avanço. A terceiro propósito dessa carta é que Paulo queria encorajá-los a permanecer firmes diante do sofrimento e da oposição. E ele usa a si mesmo como esse exemplo. Tá? O quarto propósito, ele queria adverti-los contra falsos mestres. E eu não sei se vocês notaram, toda vez que a gente explora uma carta, Paulo sempre está tendo cuidado de falar sobre esses falsos mestres. Ou seja, toda a igreja vai ter pessoas mal intencionadas querendo desvirtuar, certo? E levar a igreja do nosso Senhor a caminhos não bíblicos. E aí eles estavam aqui tentando misturar o evangelho da graça com práticas, mais uma vez, legalistas, esses judaizantes, né, que a gente já aprendeu aqui anteriormente. E por último, quinta e último propósito ou razão dessa carta é para corrigir problemas de desunião. Havia um conflito aí que ele menciona entre duas mulheres, Evódia e Sintique, mencionado no capítulo 4. Provavelmente isso aí era apenas a parte visível de um problema maior, certo? Uma igreja espiritualmente saudável não podia ser enfraquecida por uma competição, por orgulho, por interesses pessoais. Então Paulo ele enfatiza mais uma vez aqui, tenha o mesmo modo de pensar, né? Filipenses 2:5. Então, o propósito central dessa carta, para a gente chegar aqui o final, certo? É ensinar os membros do corpo de Cristo a viverem juntos sobre o controle da mente de Cristo. Esse é o propósito central aqui dessa carta. Vamos agora para a divisão, né, dessa carta. Antes de a gente explorar versículo por versículo, queria mostrar a divisão para vocês aqui. Preparei essa tabela. Por sinal, se você quiser essa tabela, quiser o mapa, certo? A gente pode enviar para você depois. Divisão básica da carta aos Filipenses. Essa divisão você vai encontrar no livro de Charles F. Baker, Compreendendo o Corpo de Cristo. Primeiro capítulo é Cristo como a nossa vida, certo? O versículo-chave é porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pergunta central, o que governa minha vida? Capítulo 2, Cristo como nossa mente. O texto-chave aí é Filipenses 2:5. A gente já leu ele sobre isso. E a pergunta central é como a mente de Cristo transforma meus relacionamentos. Capítulo 3 é Cristo como o nosso objetivo. Então, Filipenses 3:10 é o texto-chave. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. E aí a pergunta central vai ser para onde minha vida está caminhando. E por último, capítulo 4 é Cristo como a nossa força. E aí o famoso Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. E a pergunta central é de onde vem a força para viver em qualquer circunstâncias. Essas são as divisões básicas dessa carta. E Filipenses nos mostra
que a vida cristã não consiste apenas em acreditar corretamente sobre Cristo. Cristo não é um tratado teológico. Consiste em Cristo governando nossa identidade, Cristo governando nossos pensamentos, Cristo governando nossos relacionamentos, nossas ambições, nossas reações e nossas prioridades. Então a carta é extremamente prática. E Paulo começa essa carta de uma maneira surpreendente. Antes de qualquer ordem que ele vai dar, ou de qualquer outro tema que ele vai abordar, ele apresenta quem são os cristãos em Cristo. E aí nos primeiros 2 versículos da carta ele diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então o que a gente vem aqui? A gente vê aqui que a mente de Cristo transforma a nossa vida quando nossa identidade passa a ser determinada por nossa relação com Ele. Deixa eu repetir para vocês, que é muito importante vocês perceberem isso aqui. A mente de Cristo transforma a nossa vida quando nossa identidade passa a ser determinada por nossa relação com Cristo. Então, nesses 2 primeiros versículos de Filipenses, Paulo apresenta os 2 primeiros aspectos da nossa identidade que devem determinar a maneira como vivemos. E a gente vai abordar esses 2 hoje de maneira rápida e sucinta. Primeiro desses aspectos que determina a nossa identidade e a maneira, obviamente, como resultado e consequência da maneira que vivemos nossa vida, é que pertencemos a Cristo como servos. Pertencemos a Cristo como servos. E no versículo 1, nós lemos: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Paulo começa afirmando que tanto ele como Timóteo são servos de Cristo Jesus. A palavra servo aqui é a palavra doulos, no grego. Literalmente significa escravos. Paulo poderia ter começado aqui apresentando suas credenciais de apóstolo, escolhido, fundador dessa igreja, certo? A pastor principal dela, o homem que sofreu por eles, ou aquele que recebeu revelação direta do Cristo ressurreto, mas ele começa dizendo que ele é escravo de quem? De Cristo Jesus. Aqui ele não está tentando se autodepreciar, aqui ele está tentando apenas declarar a prioridade e a lealdade dele ao seu Senhor. E na sociedade romana, um escravo não estabelecia a sua própria agenda, não estabelecia o seu tempo de trabalho, não estabelecia como sua vida seria, não estabelecia a quem o que ele iria fazer. Quem fazia isso era o seu Senhor. Então, ele escolhe aqui a primeira palavra para abrir essa carta, para já catucar os filipenses que davam tanta importância a essa cidadania terrena e romana, certo? Vocês não são cidadãos romanos, vocês são cidadãos celestiais. Cidadão celestial é doulos, é escravo do Senhor. E Baker, ele faz uma correlação aqui, no livro dele, Compreendendo o Corpo de Cristo, com a expressão doulos ao servo de Deuteronômio 15, versículo 16 e 17. Eu não vou ler com vocês, mas vocês podem anotar depois, leem aí. Esse texto de Deuteronômio 15, 16 e 17 tratava de alguém que poderia sair livre depois de ter pago aí, vamos dizer assim, porque escravo na época é o seguinte: você se tornava escravo de uma pessoa que tinha lhe emprestado dinheiro. E aí até você pagar esse dinheiro, você ia trabalhando para ele. Só que você recebia casa, comida, você recebia tudo que você precisava, certo? Você não ficava de maneira nenhuma em situação difícil. Só que você pagou, aí você estava aí agora livre daquele senhor. Mas só que você desenvolveu um relacionamento de família com o seu Senhor. A sua intimidade com Ele era grande, era forte. Então você, por amor ao seu Senhor, escolhia permanecer com Ele e servi-lo para o resto da sua vida. E aí Paulo e Timóteo, ele pertencia voluntariamente a Cristo, porque haviam sido alcançados pelo amor de Cristo. Eles haviam sido libertos do pecado, mas essa liberdade
não os tornou independentes. Eles foram libertos de um senhor cruel para pertencerem a um senhor perfeito. A mente de Cristo aparece já na primeira palavra usada para descrever Paulo e Timóteo. Eles eram os homens cuja vontade estava submetida à vontade do seu Senhor Jesus Cristo. Existe uma contradição enorme no pensamento moderno hoje em dia. As pessoas dizem, né? Eu quero ser completamente livre. Todo mundo tem essa ideia. Eu acabei de ler uma entrevista, na realidade uma reportagem, de um casal, acho que na Alemanha, que eles ficaram economizando dinheiro de todo jeito e investindo cada centavo em fundos de investimento. E aí o cara se aposentou e a mulher também. Ele tem 43 anos e a mulher tem 40 anos. Porque eles queriam viajar o mundo. Então, assim, a ideia de hoje em dia, a utopia é essa daí. O alvo é você ser completamente livre para você fazer o que você quiser. Mas na prática, gente, vamos ser sinceros, ninguém vive sem servir a alguma coisa. Ninguém. Alguns servem ao dinheiro, alguns servem à aprovação das pessoas, outros servem à carreira, outros servem ao prazer, outros servem à própria imagem, outros servem à necessidade de controlar tudo. E a pergunta não é se teremos um Senhor. A pergunta é: quem será o nosso Senhor? Quem será o nosso Senhor? Paulo não considera aqui humilhante pertencer a Cristo e tê-lo como Senhor. Para ele, essa seria a sua maior honra, porque isso ele não apenas diz servos, mas ele diz servos de Jesus Cristo. Certo? Servos de Jesus Cristo. E aqui ele revela para a gente uma coisa muito importante. O valor do seu serviço depende daquele a quem você serve. O valor do seu serviço depende daquele a quem você serve. Certo? Se você serve ao pecado, ele vai te escravizar. Se você serve ao ego, você vai se tornar egoísta. Se você serve à opinião das pessoas, você vai viver numa prisão. Se você serve a Cristo, ele liberta você para cumprir o propósito verdadeiro. Essa é a ideia aqui. A verdadeira liberdade cristã não é poder fazer o que você deseja. A verdadeira liberdade cristã é sermos livres para fazer tudo aquilo para o qual fomos criados para fazer e ser. Essa é a verdadeira liberdade cristã. É como um maestro de uma orquestra. O maestro de uma orquestra, ele sabe que cada músico possui habilidade no seu instrumento. Cada um tem um propósito dentro do seu instrumento. O violino não é como o trompete. O piano não executa a parte da flauta. A percussão tem uma função completamente diferente do violão cello. Mas se cada músico dessa orquestra decidir, nós não queremos seguir o maestro, então eu vou tocar o que eu quiser, porque eu sou livre, tá? Eu vou tocar a música que eu quiser, na velocidade que eu quiser, no momento que eu quiser. O que você teria? Você teria muito barulho e pouca música. Era o que você teria. E a beleza de uma orquestra, ela aparece quando todos os músicos, sem perder sua individualidade, submetem-se à direção de uma única mente expressa pelo maestro. É aí onde música rica é produzida e expressada. E é assim no corpo de Cristo. Não somos todos iguais, temos dons diferentes, funções, personalidades, histórias diferentes, mas não podemos viver cada um sobre o comando da sua própria vontade. Para sermos corpo, existe uma só cabeça, existe uma só direção, existe uma só mente que deve governar os membros do corpo, a mente de Cristo. Sem submissão, uma igreja pode produzir muita atividade e ainda assim não produzir a vontade de Cristo. Essa é a realidade. O segundo aspecto da nossa identidade que transforma a nossa vida, além de pertencermos a Cristo como servos, é pertencermos a Cristo como santos. É o que ele fala aqui
na segunda parte do versículo 1. A todos os santos em Cristo Jesus. A palavra santos significa separados, consagrados, colocados à parte para Deus. Paulo não está aqui escrevendo para um grupo especial de cristãos extraordinários que alcançaram um nível superior de espiritualidade. Ele está escrevendo a o quê? Todos os santos. Então, quantos santos tinha na igreja de Filipos? Todos. Todos na igreja de Filipos que tinham crido em Cristo Jesus como Salvador, já eram santos, porque tinham sido consagrados, separados e colocados à parte para o serviço do poderoso Deus. Então, na Bíblia, santo não é alguém que depois que morre, recebe um título religioso, né? É canonizado santo. Santo é todo aquele que foi salvo e é colocado em Cristo. E todo aquele que foi salvo é automaticamente, instantaneamente colocado em Cristo. O crente não espera chegar no céu para se tornar santo. Ele já foi separado por Deus e para Deus no dia em que creu em Jesus Cristo como Salvador. Quantos aqui creram em Jesus Cristo como Salvador? Levanta sua mão. Aqui está cheio de santo, certo? Vocês todos são santos separados para a obra de Jesus. Observe que a expressão ela é específica. Santos apenas em quem? Em Jesus Cristo. A nossa santidade ela não está fundamentada em nosso desempenho. Não somos santos porque nunca falhamos. Não somos santos porque atingimos determinada reputação. Não somos santos porque somos melhores que outros crentes. Somos santos porque Deus nos colocou em Cristo Jesus. E quem está em Cristo já é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Então, você é santo. E a expressão em Cristo descreve a nossa posição espiritual. O crente ainda está fisicamente em Filipos, em Recife, em Ibura, em Boa Viagem, em casa, na escola, no trabalho, mas espiritualmente todos os santos estão aonde? Em Cristo. O local determina onde vivemos. Cristo determina quem somos. O local determina onde você vive, Cristo determina quem você é. Certo? Ah, eu sou um pobre coitado que mora no Ibura. Não! Você é um abençoado, rico com todas as coisas celestiais em Cristo Jesus. Certo? É isso quem você é. Não foi acidental que Paulo faz essa declaração de santidade e nos coloca no resto do versículo juntamente com os bispos e diáconos. Paulo deseja aqui mostrar o quê? Que independente da sua função no corpo de Cristo, você é santo por estar em Cristo e não por sua função dentro do corpo. Não é legal isso aí? Então, bispo, presbítero, pastor, membro, líder de ministério, servo dentro do líder de ministério, todos são santos, independente das suas posições. E bispo vem da palavra episcopos, significa supervisor. Nas epístolas paulinas, o termo descreve a função de supervisão exercida pelos presbíteros ou pastores. E o termo diáconos eram servos reconhecidos que atendiam às necessidades práticas da congregação. Mas reparem na ordem. Paulo escreve a todos os santos juntamente com os bispos e diáconos. Os líderes não formavam a categoria especial, espiritual, superior aos demais santos. Eles possuíam responsabilidades específicas, mas continuavam sendo membros do mesmo corpo, igualmente aos demais membros do corpo de Cristo. O líder cristão, ele não é dono da igreja, ele não é a celebridade da igreja, ele não é uma classe acima da igreja, ele é um servo de Cristo que recebeu a responsabilidade de cuidar de outros servos de Cristo. E o texto, ele então destrói dois erros comuns em igrejas locais. O primeiro erro é de liderança autoritária. Aquele que se considera superior ao rebanho. Ele vem aqui e mata essa ideia. Você não é superior ao rebanho em matéria de valor.
certo? Você apenas tem uma responsabilidade, uma função diferente dentro do corpo. E o outro erro é o erro de uma congregação irresponsável, que acredita que todo serviço pertence aos líderes. Não, se você é santo, separado e consagrado a Deus, você serve também. Você serve igual a pastor, você serve igual a diácono, você serve igual a presbítero. Todo mundo pode e deve estar servindo ao nosso Deus. Então, existem funções diferentes, mas todos os santos e todos pertencem a Cristo. Certo? Isso aí é muito importante a gente pensar aqui. E a pergunta prática dessa verdade é qual? A pergunta prática é: quem decide o rumo da minha vida? Essa é a grande pergunta. Muitos de nós queremos Cristo como Salvador, mas a gente resiste a reconhecer Ele como Senhor. A gente quer Ele como Salvador, mas não quer Ele como Senhor. Por quê? Porque se você quer, né, Ele como Senhor, vem outras coisas. A gente geralmente quer receber o perdão dos nossos pecados, mas não quer que Jesus venha interferir no uso do dinheiro, não venha interferir nos relacionamentos, não venha interferir na forma que a gente fala com as pessoas, não venha interferir nas prioridades, no entretenimento, na minha agenda, na forma que eu trato a minha família, na disposição que eu tenho para servir na igreja. A gente quer Jesus como Salvador, mas não quer Ele como Senhor. Ele não quer Ele interferindo nessas áreas. Mas não existe mente de Cristo onde a vontade de Cristo é constantemente ignorada. Não existe. Não vai existir a mente de Cristo lhe governando enquanto você está ignorando a vontade de Deus constantemente na sua vida. Ser servo de Cristo significa começar o dia perguntando: Senhor, o que pertence a Ti nessa vida? O que pertence a Ti nessa vida? E qual é a resposta, gente? Tudo. Tudo pertence ao Senhor nessa vida. Meu tempo pertence a Cristo, meu corpo pertence a Cristo, minha casa pertence a Cristo, meus dons pertencem a Cristo, meu trabalho pertence a Cristo, meu futuro pertence a Cristo. Tudo pertence a Cristo. Quando a gente entende que nossa identidade está relacionada à nossa posição em Cristo, leremos o final dessa saudação, nesta carta, de uma maneira muito diferente. E no versículo 2, no final da saudação, ele diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero só que você entenda aqui a profundidade numa frase tão simples para a gente. A gente lê e não vê o que Paulo está querendo aqui nos informar. Certo? E o que ele está querendo aqui nos informar? Porque só depois de nos identificar como servos e santos é que Paulo nos saúda com a graça e a paz de Deus Pai e de Deus Filho, viu? E você sabe por quê? Porque não há paz sem descansar na graça de quem você é em Cristo. Não há paz sem você descansar na graça de quem você já é em Cristo Jesus. E nessas duas palavras, graça e paz, ela não é uma mera formalidade. Não é uma carta que você geralmente escreve, ou um texto que você escreve no Zap, que geralmente começa: bom dia, boa tarde, boa noite, né? Uma mera formalidade quando a gente faz isso. Para Paulo, não tem mera formalidade aqui. Afinal de contas, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo para escrever essa carta. E aqui ele resume a experiência cristã. Primeiro ele cita a graça. E o que é a graça? A graça é o favor de Deus concedido a quem não poderia comprá-lo, não poderia conquistá-lo, não pode merecê-lo. Não é recompensa pelo seu bom comportamento. Graça não é Deus ajudando pessoas boas a se tornarem um pouco melhores. É Deus salvando pecadores que não poderiam salvar a si mesmos. Então ele escolhe graça. Então, a graça é a fonte de tudo o que temos em Cristo. Fomos salvos pela graça, somos sustentados pela graça, servimos pela graça, crescemos pela graça e permaneceremos eternamente com Cristo por causa do quê? Da graça. É graça do começo ao fim. Já a paz é o resultado da graça. Você tem paz por causa da graça de Deus na sua vida. E a ordem aqui de Paulo não é acidental. Graça e aí depois o quê? Paz. Nunca
paz e graça, certo? Primeiro, Deus resolve nossa culpa por meio da graça. Então, podemos desfrutar de paz com quem? Com Deus. Sacaram aí? Seguiram? Então, Deus resolve a nossa culpa, para depois nós termos paz com Ele. A paz bíblica não significa a ausência de problemas. Quando Paulo escreveu essas cartas, ele estava onde? Preso, certo? A situação dele judicial não estava resolvida ainda. Ele não sabia se iria sair da prisão vivo, mas assim mesmo ele possuía o quê? Paz. Por que ele possuía paz? Porque ele tinha sido salvo pela graça. E na justiça de Deus, ele já tinha sido declarado o quê? Justo. Sem culpa. E isso trazia grande paz para Paulo. E isso significa que a paz cristã não depende de termos controle das circunstâncias. Depende de sabermos quem tem o controle sobre nós e sobre as circunstâncias. Eu geralmente gosto muito de trazer a ideia aqui de um filho adotivo, né? Porque eu creio que ele traduz muito bem a nossa caminhada cristã. Tá? Quando um filho é adotado a uma nova família, não bebê, mas depois de ele ter vivido já algum tempo, talvez num orfanato, talvez em lares abusivos, em situações de abuso, ele viveu muito tempo durante esse ambiente e ele precisava disputar por tudo lá, nesse ambiente. Ele aprendeu a esconder comida para depois poder comer. Ele aprendeu a desconfiar das pessoas. Ele aprendeu a proteger cada objeto que ele recebia. Eventualmente, ele é legalmente adotado. Agora ele possui um novo sobrenome, uma nova casa, uma nova família, um lugar à mesa. E ele possui pais que assumiram o compromisso com ele para o resto da vida. A adoção, ela aconteceu de verdade. A posição dessa criança, ela mudou imediatamente. Imediatamente. Ele saiu de órfão para filho. Imediatamente mudou. Por uma decisão legal. Tá? Só que os hábitos talvez não mudem na mesma velocidade. Não é verdade? Por quê? Porque durante algum tempo, essa criança ainda pode esconder comida, ter medo de ser abandonada, pode agir como se precisasse conquistar diariamente o direito de permanecer naquela casa. E o que é que os pais precisam fazer por essa criança? Precisam lembrá-la. Lembrá-la do quê? Você não precisa viver mais como vivia antes. Você não precisa viver mais como você vivia antes. Você é nossa filha, você é nosso filho. Existe um lugar para você aqui, para o resto da sua vida. E Deus, Ele não diz a nós que estamos em Cristo, falando, comporte-se direitinho, para ver se um dia você entra na minha família. Ele não diz isso. Ele não fala isso. Ele diz ao crente o quê? Em Cristo você pertence à minha família. Agora pare de viver como se ainda estivesse abandonado, condenado, escravizado. A mudança de comportamento, presta bem atenção no que eu vou falar a vocês agora, que isso é muito importante vocês entenderem isso aqui. A mudança de comportamento nasce da compreensão da sua nova identidade. A mudança de comportamento, ela só vai nascer quando você entender agora quem você de fato é, permanentemente. E Paulo, ele precisou de apenas 2 versículos para colocar diante de nós os fundamentos da nova vida, da vida que possuímos em Jesus. E nesses 2 versículos a gente aprende que pertencemos a Cristo como servos, então a nossa vida não é independente, porque fomos libertos do pecado para viver sob o governo de um Senhor perfeito. E aí ele afirma também que aprendemos que estamos em Cristo como santos. Nossa identidade não é determinada por nossas falhas, não é determinada por nossos títulos, não é determinada por nossas conquistas, realizações ou pela opinião das outras pessoas em relação a nós. Somos aqueles que Deus separou para Ele mesmo e colocou em seu Filho. Servo, presta atenção, servo descreve nossa relação com o Senhor.
Já santos descreve nossa posição no Senhor. Já graça e paz descrevem os recursos que recebemos do Senhor. Vocês ouviram aí? É maravilhoso, não é não? Pertencer a Jesus é maravilhoso. Paulo está aqui preso, mas sabe quem é? Ele não esqueceu. Eu não sou prisioneiro. Eu sou prisioneiro das correntes do Evangelho. O camarada vai, ele redefine, de acordo com sua nova identidade, quem ele é naquela situação. O futuro dele é incerto, mas ele sabe a quem pertence. Ele não controla as circunstâncias, mas sua mente está sob o controle de Cristo. E talvez uma das maiores causas da instabilidade espiritual que nós muitas vezes experimentamos é porque tentamos descobrir o que fazer antes de entendermos quem somos. Descreve muito a gente, descreve não? Quando a gente está num problema, o que é que a gente deve fazer? O que é que a gente deve fazer para sair daí? Em vez de a gente lembrar, quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Dentro desse problema, mudou quem eu sou? Não. Eu continuo sendo santo e servo. Certo? Eu continuo pertencendo a Jesus. E Filipenses começa colocando a ordem correta. Você pertence a Cristo, você está em Cristo, agora viva com a mente daquele que é o seu Senhor. A pergunta que eu quero concluir aqui no nosso tempo é essa daqui, ó. Quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Você pode estar frequentando essa igreja aqui e ainda viver governado pelo seu ego, governado pelo medo, governado pela aprovação das pessoas ou pela necessidade de estar em controle dentro das situações. Hoje, Cristo está chamando você. Ele está chamando você a parar de defender um trono que nunca deveria ser ocupado por você. Ele está dizendo, sai daí. Esse trono não é teu, esse trono é meu. Por quê? Porque eu sou rei, você não é. Você não sabe nem o que fazer com esse trono. Então deixa eu sentar no trono da sua vida para eu governar a sua vida. E talvez você ainda não esteja em Cristo. Você vê essa igreja, hoje talvez aqui você tenha frequentado até um certo ponto aqui, e você ainda não sabe que você precisa estar no Senhor Jesus. Você conhece talvez o cristianismo como religião, mas não conhece a graça. A graça que salva, a graça que restaura, a graça que transforma. Você tenta conquistar aquilo que Deus oferece gratuitamente por meio da obra de Jesus Cristo em seu favor. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Creia e serás o quê? Salvo. Então a salvação, ela não é conquistada por obras religiosas, ela é recebida pela fé. Eu creio. Então para de confiar em você. Creia no Senhor Jesus Cristo. E para aqueles que já estão em Cristo, o chamado dessa semana é claro para nós. E o chamado é: viva como servo, porque você pertence a Cristo. Viva como santo, porque você está em Cristo. Deus acabou de falar com você. Eu espero que você tenha escutado Ele atentamente e que você possa tomar passos práticos para que a transformação realmente ocorra na sua vida. Continua voltando aqui, aciona o sininho para continuar crescendo em sua jornada cristã.